O presidente Jair Bolsonaro vetou parcialmente os dispositivos que perdoavam dívidas tributárias das igrejas no valor de R$ 1 bilhão. No entanto, Bolsonaro defendeu que o próprio veto seja derrubado no Congresso. Nas redes sociais ele escreveu: confesso, caso fosse deputado ou senador, vocês estão vendo aí na imagem, por ocasião da análise do veto que deve ocorrer até outubro, votaria pela derrubada do mesmo. O artigo 53 da Constituição Federal de 88 diz que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Não existe na CF 88, CF Constituição Federal, obviamente, essa inviolabilidade para o presidente da República no caso de sanções e vetos. Sem dar detalhes, o presidente ainda afirmou que deverá encaminhar ao Congresso nesta semana uma PEC com uma possível solução para estabelecer o alcance adequado para a imunidade das igrejas nas questões tributárias. Os trechos vetados pelo presidente foram a isenção do pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido e a anistia das multas recebidas por não pagar a CSLL. O trecho sancionado reforça que pagamentos feitos pelas igrejas a ministros e membros das congregações não são considerados remuneração, por isso não estão sujeitos à contribuição previdenciária. Os dispositivos haviam sido inseridos em um projeto sobre precatórios em meio à pandemia de Covid-19 pelo deputado Davi Soares do DEM, filho do missionário R.R. Soares. R.R. Soares é o fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, que tem milhões em dívidas com a União. O Ministério da Economia recomendava o veto total à proposta de perdão às dívidas das igrejas. E hoje pela manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou o veto de Bolsonaro. Ele afirmou que se trata de uma questão política e que, por isso, prefere deixar que os políticos cheguem a uma conclusão sobre qual é a melhor solução. A decisão econômica seria simples, né, disse o Mourão, mas tem a política por trás disso aí, ele completou. Muito bem, Mário, o que você achou dessa decisão do Jair Bolsonaro? Evidentemente existe ali a alegação da equipe econômica, mas o próprio presidente não coloca claro que ele fez isso por causa de um pedido da equipe econômica. Ele diz que houve risco de impeachment. Se ele vetasse, haveria o risco de impeachment. Se ele não vetasse, haveria o risco de impeachment, e ele já alegou isso naquele caso do fundão eleitoral também, que haveria o risco de impeachment. Então, volta e meia, seja para sancionar, para vetar, ele alega que poderia acontecer isso. E, ao mesmo tempo, terceiriza a função para o Congresso Nacional. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que se derrubarem o veto é a prova definitiva de que Deus não é brasileiro, né? Porque se Deus fosse brasileiro, ele não deixaria passar essa pouca vergonha, né? A outra coisa interessante também, aqui só um comentário paralelo, eu adoro o nome dessa igreja do R.R. Soares, Igreja Internacional, né? Deveria ser Igreja Intergaláctica, né? Uma vez que Deus criou o universo, né? Não criou apenas as nações. O fato aqui é o seguinte: o Bolsonaro não era uma questão, não tinha como repor no orçamento essa receita que ele estaria abrindo mão. Então isso poderia configurar improbidade administrativa. Realmente o executivo não pode tomar uma atitude dessa. Isso é uma atitude que tem que ser tomada por meio de um projeto lá no Congresso. Ele não pode abrir mão de receita se não tem como substituir essa receita. Estaria abrindo mão de 1 bilhão, né? É isso que estão falando, esse que é o valor, né? 1 bilhão de reais. Então, assim, é um jogo, né? Assim, do ponto de vista formal, ele não tem um dinheiro para substituir essa receita da qual ele estaria abrindo mão. Então, ele vetou. Então, ele está jogando, né, para a mão. Obviamente, ele é favorável a que se anistie essa gente toda, pelas ligações dele, obviamente, com os evangélicos, dos interesses eleitorais, inclusive. Então ele está jogando isso para a mão do Congresso, que é onde a coisa vai ser debatida. É tudo uma pouca vergonha. É tudo uma pouca vergonha, porque, imagina, igreja não tem que dar lucro, né? Para começar, né? E dá, né? E dá um baita de um lucro. Olha, eu ouvi uma vez de um grande empresário da área de comunicações que não dava para competir, por exemplo, com a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. Porque a Igreja Universal do Reino de Deus fazia 3 IPOs por dia. Tal a quantidade de dinheiro vivo, né, que entrava através do dízimo, da cobrança do dízimo. É muita grana. Essa gente tem muita grana. É o melhor negócio do Brasil, igreja, abrir igreja. E está se tornando ainda melhor, porque você pode sonegar,
que lá na frente perdoam a sua dívida, coisa que nem Deus, como eu disse, perdoaria. Lembrando que o Jair Bolsonaro foi batizado lá no Rio Jordão pelo pastor Everaldo, que acabou de ser preso recentemente, né? O Batista também foi, entendeu? Isso não é um problema. Exatamente. Então, o Jair Bolsonaro, quando ele estava ali se aproximando do eleitorado evangélico na sua pré-campanha à presidência da República, ele teve essa cena aí que a produção está mostrando, dele sendo batizado pelo pastor Everaldo, que agora está preso também. Mas, evidentemente, Mário, toda a preocupação do Jair Bolsonaro, mesmo vetando parcialmente, em dizer que se ele fosse senador e deputado, ele faria o perdão, ele anistiaria, quer dizer que ele quer a aproximação do eleitorado evangélico e esses pastores interessados em ter a anistia podem conseguir para ele, né, usando, né, os cultos como palanque para 2022. Palanque. O interesse dele, óbvio, mas isso é óbvio, né? Não tem nada de religiosidade nessa história, só tem materialidade, né? E a questão toda é eleitoral, né? Obviamente, tudo visando ao quê? Ao maldito 2022 e essa instituição maldita da reeleição, que, aliás, também eu já me manifestei num artigo sobre isso. A reeleição hoje é o grande mal do Brasil, que impede que a gente vá para frente. A culpa é do Fernando Henrique, que, aliás, fez um meia-culpa depois do artigo, dizendo que foi o maior erro que ele cometeu, que foi instituir a reeleição, né, para que ele pudesse ser reeleito em 98. A coisa chegou a tal hora, quer dizer, que até o próprio Lula agora parece que anda falando que se ele for eleito presidente da República, se pudesse concorrer, ele iria abrir mão de um segundo mandato e acabar com a reeleição. O que é mentira, porque o Bolsonaro também disse isso, né? Então, assim, o diagnóstico de que é um mal, todo mundo tem. Mas resolver o problema, curar a doença, ninguém quer saber de curar. E quando assume a caneta, não quer largar, né? Principalmente se está sendo investigado ou se tem alguma investigação próxima que em algum momento pode chegar até a pessoa. Aí, então, é que eles não querem largar o foro privilegiado, não querem deixar de lado a possibilidade de ser reeleito. Aliás, foi a própria Cruzoé, né, Mário, que revelou ali a quantia de R$89 mil depositado pelo Fabrício Queiroz e pela esposa, Márcio Aguiar, no total, né, na soma, na conta da Michele Bolsonaro, esposa do Jair Bolsonaro. Ele que tinha dito lá em dezembro de 2018, quando veio à tona o caso do gabinete do Flávio, que eram R$40 mil, que não eram os 24 mil primeiramente detectados pelo COAF, mas que eram R$40 mil depositados pelo Fabrício Queiroz, que teriam sido para quitar um empréstimo anterior, jamais registrado, jamais detalhadas as circunstâncias em que o Bolsonaro teria emprestado esses R$40 mil que o Queiroz estaria devolvendo por meio de um depósito. E, no entanto, a Cruzoé mostrou que não eram nem 24 mil, nem 40 mil, eram R$89 mil. E esse foi mais um caso em que houve, não por parte da imprensa, que nesse caso eu acho até que repercutiu mais do que no caso do Toffoli, mas um silêncio por parte do próprio presidente, por parte das pessoas envolvidas, né, que é muito parecido com o Toffoli também, que não se pronunciou a respeito da ligação com as empreiteiras. Então, quando eles sentem que falar qualquer coisa pode enrolar ainda mais, eles ficam quietinhos, né? Exato. Aliás, é bom enfatizar a pergunta, né, que foi a pergunta da nação, eu acho que continua sendo, né, Jair Bolsonaro, por que você depositou, aliás, o Fabrício Queiroz depositou R$89 mil na conta da sua mulher, Michele? Ela nasceu de uma matéria da Cruzoé, né? Foi um outro gol, né, da equipe do Rodrigo Rangel. É isso, rapaz. Ele se comporta de uma maneira infantil. Quer dizer, a criança, quando faz alguma besteira, ela não fala, ela não diz, ela não confessa, ela fica caladinha, esperando que ninguém, né, descubra a besteira que ela fez e lhe dê uma bronca, ou lhe ponha de castigo. É a mesma coisa. Eu acho o Brasil extremamente infantilizado. Isso renderia um outro programa. Eu acho um programa, assim, é um país de gente infantilizada, de crianças no mau sentido, né? De criança sonsa, de criança desonesta, de criança mal educada. E... Nas redes sociais há uma ampla amostra disso. Sem dúvida. Serviu abriu ali a porteira para uma série de infantilidades. Então é muito infantil mesmo, né? As pessoas se calarem, achando que com isso o erro foi cancelado. Não, na verdade o erro foi eternizado, porque lá na frente isso vai surgir, porque sempre surge,
Né? Não é que eu acredite que os bons vençam sempre. A história tem mostrado que não. Mas as sujeiras, em geral, punidas ou não punidas, elas ficam registradas. Né? Em algum momento isso vai aparecer, isso vai ser devidamente registrado pela história. Exatamente. E no caso de um presidente da República, ainda mais se for candidato à reeleição, não tem como os adversários dele não tocarem nesse assunto durante a corrida eleitoral. O Bolsonaro agora está com uma popularidade alta, mas em boa parte também, né, Mário? Só para concluir aqui a nossa conversa, por falta de oposição política. Existem muitas críticas na imprensa, mas ele está lá distribuindo auxílio emergencial, evidentemente, nesse período de pandemia, mas tem faltado assim, uma oposição política mais incisiva. Né? Não, sem dúvida. É mais ou menos, guardadas as devidas diferenças, o que ocorreu com o Lula em 2006, né? E mesmo quando ele deixou o poder. Quando o Lula termina o seu segundo mandato, a gente não pode esquecer, ele terminou com mais de 80% de aprovação. Então, você aí que hoje grita contra o Lula, que é bolsonarista extremado, muito provavelmente você estava apoiando e aprovando o Lula né, quando ele terminou o segundo mandato. E, no entanto, apesar disso, depois, o que aconteceu com o Lula? Foi para a cadeia e agora está dependendo de favor dos ministros do STF para ter anuladas as suas sentenças. Exatamente. E você, como chefe de redação da Veja, o Diogo como colunista, eu depois na internet, todos nós estávamos mostrando aquilo que estava de errado naquele governo, mostrando as denúncias na raiz, repercutindo, analisando, independentemente da popularidade, porque o jornalismo não tem de se guiar pela popularidade. Né? Claro, exatamente. Não é a medida do jornalismo, sem dúvida. Mário Sabino, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. A gente estendeu porque a conversa é sempre boa. Volte sempre, claro. Muito obrigado, Felipe. Boa noite a todos. Muito obrigado. Viu?